mais um encontro nosso. Hoje nós vamos falar sobre respeito. Respeito é bom. Respeito é bom. Respeito é bom que Deus gosta. Mas está errado. Respeito É bom e Deus gosta. Deus gosta. Respeito é bom que Deus gosta. Vamos orar? Vamos entregar esse momento na mão do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Sim, meu Deus. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós declaramos o nosso amor a Ti, nós somos dependentes do Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos, a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos, ó Deus, abrir os corações para que o Senhor quer nos falar. Que possamos deixar o Espírito Santo do Senhor trabalhar em nós. Porque o Teu Espírito Santo é quem nos molda. E no padrão que o Senhor realmente estabelece para cada um de nós. Aquele que te agrada. Padrão de adoradores. Pessoas que te adoram em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Pai, fique à vontade entre nós. Venhamos um momento aqui, ó Deus, gratificante na Tua presença. É isso que nós pedimos, ó Deus, agradecido, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Bem, a nossa lição de hoje, o tema é esse, respeito é bom e Deus gosta. E aqui o autor ele faz algumas considerações, né? Ele fala assim: como me relacionar com pessoas do sexo oposto? O que preciso fazer para? Aí ele põe: seguir as coisas da paz e também as da santificação nesse relacionamento. Aí ele começa falando aqui, dando o exemplo de algo que eu não sei se, não é, eu acho que da época de vocês, lógico, mas o Alex certamente vai lembrar, eu com certeza, e fala: você já ouviu falar no clube da Luluzinha e no clube do Bolinha? São aqueles grupinhos de só meninos e meninas que formam na escola ou na rua quando se tem entre 8 e 10 anos de idade. Durante a adolescência, esses clubes vão perdendo a força. Rapazes e moças aumentam o interesse uns pelos outros e procuram momentos para se relacionar. Como os rapazes estão se relacionando com as garotas, e como as garotas estão se relacionando com os rapazes, eles já começam fazendo aqui como se fosse uma enquete e com algumas respostas para que nós pudéssemos refletir em cima. Ele faz a pergunta como as meninas se relacionam com os meninos e como os meninos se relacionam com as meninas. Aí ele põe aqui as opções: brigando, respeitando, seduzindo, ficando, comentando, edificando, desejando, ajudando. Ou seja, coisas que fazem parte desse tipo de relacionamento entre pessoas do sexo oposto. Mas nós que somos salvos, nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos uma postura que certamente ela tem que prevalecer em cima das nossas vontades em relação às pessoas do mundo. Porque se a pessoa que não conhece a Cristo nas suas relações, ela briga, nós que conhecemos, nós nos respeitamos. Mesmo quando temos opiniões diferentes acerca de alguns assuntos. Porque eu costumo dizer o seguinte: discussão não é briga. A gente confunde as coisas. É isso aí. Discutir é você ter um assunto em pauta e vocês vão debater sobre esse assunto. E nesse assunto vocês podem falar as mesmas coisas, ou seja, os dois concordando acerca do assunto ou discordando. Independente de discordar ou não, é uma discussão em cima do assunto. Então as pessoas às vezes falam: sabe quando está discutindo? Não, está brigando. Discussão, normalmente, ela deve ser saudável, porque você está ali debatendo ideias. Aí ele fala assim: você está convidado a imitar José, que é um bom exemplo de como devemos nos relacionar com pessoas do sexo oposto. Aí ele pede para ver a Bíblia em Gênesis 39, né, que fala sobre a vida de José, em especial a maneira como ele se relacionou lá na Babilônia, quando ele foi levado cativo, foi levado como escravo, né? Ele foi levado escravo e ele agora estava, na Babilônia, no Egito,
no Egito, e ele agora, ele estava longe da sua cultura, ele estava longe dos seus familiares, longe do povo que acreditava no Deus que ele acreditava, mas ainda assim, ele se comportou como uma pessoa que tinha convicção daquilo que ele havia aprendido. E só nessa primeira fala, só nesse primeiro resumo da vida de José, eu acho que já fica para nós uma lição poderosa. Porque nós não precisamos estar na igreja para ter um comportamento de crente. Nós não precisamos estar aqui na presença da tia Dorinha, do Alex, do pastor Wagner, para ter comportamento de crente. Quando você está na escola, o teu comportamento tem que ser de crente. Quando você está na rua, o teu comportamento tem que ser de crente. Quando você está nos seus afazeres, seja no futebol, na luta, no mercado, na praia, na piscina, no estádio, o comportamento tem que ser de crente. Por quê? Porque nós fomos chamados para algo extraordinário, que é fazer o quê? Diferença nesse mundo. E aí, ele já começa aqui falando assim: preciso me relacionar bem comigo mesmo. E é a primeira coisa que nós temos que entender. Tudo começa com um bom relacionamento com a gente mesmo, ou seja, com nós mesmos. Né? Agradeça a Deus pelo modo especial e admirável que Ele formou você. E ele fala o exemplo aqui de Salmo 139, da maneira como nós fomos formados. E a primeira coisa que nós temos que entender é nós mesmos nos aceitarmos. Porque se nós nos aceitarmos, se nós tivermos um bom relacionamento com nós mesmos, certamente vamos ter um bom relacionamento com as outras pessoas. O grande problema, às vezes, do homem é que ele não se aceita, e aí ele vai ter problema de se relacionar com outras pessoas, porque aceitar outro tipo de comportamento, outro tipo de resposta, outro tipo de escolha, para ele vai ser muito complicado. Quando eu vou ter oportunidade para falar para jovens, quando o assunto é relacionamento, principalmente para jovens que pensam em casar, a orientação é o seguinte: você só vai entrar num casamento se você se conhecer e você for bem relacionado contigo mesmo. Porque no casamento você entra para fazer o outro feliz, não para ser feliz. Então, se você está afim de felicidade, não case. Se você está afim de realização, não case, que vai dar errado. Por quê? Porque certamente você vai se frustrar. Porque os seres humanos, eles não são perfeitos. Certo. Eles são falhos. E quando nós colocamos e depositamos as nossas expectativas no outro, nós temos grandes possibilidades de nos frustrarmos. Então, fica aqui essa orientação. José, ele novo, ele foi vendido como escravo. Ele era um adolescente de 17 anos. Mas ele tinha convicção daquilo que ele era, e daquilo que ele podia e quem ele cria. Isso ajudou a se manter ali naquela terra. Aí ele fala assim, ó: lembre-se de que tudo que Deus faz é bom e perfeito para cumprir os propósitos dele. Deus não comete erros. Não ande ansioso por causa da sua aparência. Seu corpo está vivendo uma fase de transformação. Aguarde Deus completar o projeto que Ele tem para você. É outra coisa interessante. Quando nós olhamos aqui para dentro do projeto, onde temos aqui crianças, pré-adolescentes e adolescentes, essa época da vida, essa época da adolescência, é uma época de muitas transformações, muitas mudanças. E é uma época também de muitas dúvidas, de muitas questões. Mas o autor ele orienta que tenhamos um pouco de paciência para deixar Deus conduzir o processo que Ele começou, que a obra é dele. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos fez, e é Ele quem vai completar a obra em nós. Então hoje, aquilo que nós temos na idade da adolescente como dúvida, um dia não será mais dúvida. Será convicção pelas próprias experiências que você adquiriu na vida, no dia a dia. Então hoje é comum, quer ver uma coisa, na idade da adolescência, o adolescente costuma às vezes mudar a voz. Aí tem menino que fica com a voz fininha. Entendeu? Tem outros que ficam com a voz grossa. Isso é normal. Isso é normal. E tem gente que por conta dessas mudanças fica com o maior trauma.
não querem mais se colocar à disposição das pessoas, não querem mais ser vistos em público. Quer ver uma coisa que arrebenta o adolescente? As espinhas. As espinhas. Nossa! Tem gente que entra na maior crise com isso. Vai passar, filhão. Vai passar. O único conselho que eu dou é que não fique espremendo. Deixa o processo natural. Espremer fica amargo. Vai ficar a marca, vai ficar igual um choquito depois. Né? Vai ficar igual um choquito. Então, deixa a coisa acontecer normalmente, naturalmente. Já agradecer a Deus por ter criado você do jeito que você é, porque nós fomos criados de um jeito especial. E quem nos criou, ele é perfeito. O autor disse aqui que Deus, ele não erra. Ele não erra. É lógico que de vez em quando a gente se depara com algumas pessoas e situações, ou até nós mesmos, que a gente fala assim, pô, podia ter melhorado um pouco. Mas Deus sabe todas as coisas. E Ele tem um propósito para cada coisa. Aí Ele fala sobre as qualidades que José tinha. José era um menino que ele era simpático, bonito, né? Tinha a beleza física, ele era inteligente, ele era um cara de caráter, ele tinha tudo aquilo, era vaidoso, né? Porque ele foi criado dessa forma. Quando o pai dele, a roupa dele era uma roupa especial para ele ser o filho mais novo, era uma roupa colorida, coisas que acontecia, né? Por um cuidado especial dos pais. Tem todo um contexto aí. Então José, ele tinha essas qualidades, ou seja, mas mesmo assim ele não deixou ele assim, no sentido da vaidade, daquela que consome a alma, não deixou ele orgulhoso, sedutor, exibido. É igual aquele nosso amigo que a gente adora, que ficava andando arranhando assim, ó, a bermuda para mostrar a barriga tanquinho, lembra? Aquele nosso amiguinho. Esquece, amigo. Isso aí é conversa fiada, pô. Entendeu? Aí ele fala assim, não tinha nada que provar para si mesmo, nem para seus amigos e nem para as garotas. José não ficava atrás das moças do Egito, seduzindo-as ou exibindo sua beleza e suas virtudes. E veja bem, nós estamos falando de José, mas isso aqui serve tanto para homem quanto para mulher, para meninos e para meninas. Porque da mesma maneira que os meninos gostam de ficar mostrando barriga tanquinho, gostam de ficar mostrando o bíceps, sabe? As meninas gostam também de mostrar barriguinha, gostam de mostrar bundinha arrebitadinha, gostam de mostrar o peito quando está crescendo, botando roupa decotada. E isso não é papel de cristão, e isso é uma falta de respeito consigo mesmo. Porque quando você chama a atenção dos outros em cima de você, de modo sedutor, você não tem respeito próprio. Não tem. Porque isso dá mais coisa para prostituição do que para uma vida de caráter. Porque pessoas que vivem da prostituição é que ficam se exibindo, mostrando assim, sabe o quê? A sua mercadoria, que é o seu próprio corpo. É como uma vitrine. Uma vitrine, o dono da loja, quando chega no inverno, ele expõe lá o quê? As roupas que vai ser usado no inverno, a tendência do inverno, para chamar a atenção de que no inverno aquilo que vai ser usado. Você chega no restaurante, o cara põe ali na vitrine ou no folder do cardápio aquele melhor prato, mais apetitoso, para quê? Para que você possa entender aquilo que você vai consumir. E muitas vezes nós queremos fazer isso com os próprios corpos. Porque a gente acha que não, mas o diabo é sujo. A gente está vivendo num mundo, e como disse uma vez uma sexóloga, o nosso mundo que nós vivemos, ele é erotizado. Tudo é a base do erotismo. A moda leva para isso. Os programas de televisão atraem para isso. A nossa mente, ela é conectada o tempo todo sobre essas questões. Tudo que a gente faz tem erotismo encurtido ali. Então, se nós não vigiarmos nessas questões, na maneira como a gente se veste, como a gente se porta diante dos outros, isso, sinceramente, é uma falta de respeito com nós mesmos. Quanto melhor você lidar com sua aparência, vai respeitar a aparência dos outros também. Aí ele coloca aqui algo interessante. Ele bota assim, para os garotos, você é rapaz. Para as garotas, você é moça. Ou seja, masculino e feminino. Aí ele põe duas opções, exibido e exibida. Coisa de escolha. E tudo na vida é escolha. José, ele agiu dessa forma, ele agiu se afastando de todas essas coisas porque ele escolheu.
Não foi porque o pai impôs, porque ele estava longe dos pais. Não foi porque o pastor impôs, porque ele não estava na igreja. Não foi porque a sociedade... Não, foi a escolha dele. Todos nós temos esse direito de escolha. Todos nós. Aí ele fala assim, preciso respeitar o outro. Vendo como José era bonito e simpático, a mulher de Potifar, chefe de José, sentiu desejo por ele e convidou para se relacionar com ele de maneira impura. Mas José, sendo homem de Deus, homem com H maiúsculo, não se aproveitou daquela mulher, nem a vulgarizou, mas a respeitou. Veja bem, José, independente do que levou aquela mulher a fazer o que ela fez, ela seduziu José, ela chegou a tentar agarrar José. Mas José, de qualquer forma, ele não cedendo à sedução ou o ataque daquela mulher, ele acabou respeitando a posição dela como mulher e como esposa de Faraó, de Potifar. E isso é muito sério, porque quando nós recusamos, porque às vezes, tipo assim, nos nossos dias, eu costumo dizer hoje que as pessoas andam muito fragilizadas, tanto homens quanto mulheres. E às vezes, por causa dessa fragilidade, as pessoas acabam se entregando de uma forma um pouco mais além daquilo que deveria. E tem gente que se aproveita disso. Existem homens que se aproveitam do fato da menina estar ali muito debilitada emocionalmente, muito sensibilizada, e aproveita criando, né, toda uma estrutura para se relacionar com ela. E aí, ao invés de ajudar, acaba destruindo a menina. E meninos também. Que aparecem pessoas, mulheres mais maliciosas, que envolvem, porque são maliciosos, se aproveitam, às vezes, da ingenuidade ou até daquele desejo que vem aflorando, dependendo da idade, a testosterona está explodindo mesmo, e mesmo estão pegando papel no vento. Né? Então, ele se aproveita disso para se dar bem. Isso acaba sendo uma falta de respeito. Por quê? Não é um relacionamento autêntico. Não é um relacionamento maduro. Nós temos que entender essas coisas. E aí, ele coloca aqui, a prova do respeito de José foi dizer não. Veja o que mais ele disse à mulher, aquela mulher em Gênesis. E ele fala aqui para assinalar as alternativas que ele falou. E tem as alternativas. Ele falou, se ele aceitasse, estaria desrespeitando a seu senhor. Se ele aceitasse, estaria provando que era macho. Se ele aceitasse, estaria cometendo uma grande maldade. Se ele aceitasse, estaria cometendo um pecado. Se ele aceitasse, podia ser que ninguém ficasse sabendo. Ou seja, dessas opções, duas aqui são as alternativas corretas. É que ele estaria desrespeitando ao seu Senhor e que ele estaria cometendo um pecado. Ele falou que não poderia fazer isso ao Senhor dele, nem cometer um pecado contra o seu Deus. Então, essa tem que ser a visão. As nossas escolhas vai partir muito e está muito relacionado com a maneira como nós temos a nossa intimidade com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós temos convicção de certo e errado. E mais nós temos convicção de que fazer o certo para Deus é sempre melhor. É sempre melhor. Aí ele fala assim, como faltam hoje adolescentes como José, que respeitam os amigos do sexo oposto, rapazes que não fazem comentários desrespeitosos sobre as garotas, nem moças sobre os rapazes, adolescentes que sabem que a boca só fala coisas maliciosas se o coração está cheio de malícia, rapazes que não ficam tentando seduzir garotas, nem moças que vestem roupas decotadas e transparentes para seduzir os rapazes, adolescentes que sabem que sensualidade leva a outro pecado, rapazes que não pedem para ficar, nem moças que aceitam ficar, adolescentes que sabem que ficar é uma atitude vulgar e carnal, de extremo desrespeito a seu próprio corpo e ao corpo do outro, que deveria ser templo do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante. O que nós falamos aqui, o que nós acreditamos, é na palavra de Deus. E tudo que se diz respeito à palavra de Deus é contrário àquilo que o mundo ensina e vive. Por quê? Quando nós falamos do nosso contexto, do nosso grupo, sobre adolescentes
que fica, essa questão de ficar, fiquei com fulano, fiquei com Beltrano, isso diante de Deus é uma afronta. Porque o tempo todo a Bíblia aponta sabe para quê? Para compromisso. E ficar não é compromisso. Ficar muitas vezes, sabe o que é? É um jeito de você provar alguma coisa para alguém. Porque o menino, quando é homem, se a menina der mole para ele na escola, se ele não pegar e ficar, vão falar que ele é boiola, que ele não está com nada. E o cara, ele tem que provar isso para alguém. Não tem que provar. O ficar é justamente isso. É querer provar para os amigos que você é capaz daquilo. Muita gente, Alex, fica, às vezes, nunca olhou para a menina. Nunca se interessou. Mas fica para provar que é o cara. É isso aí. E as meninas também. Tipo troféu. Exatamente. Tem menina que hoje em dia, principalmente, que se ela for uma menina que não namora aos 15, 16 anos, as coleguinhas dizem que ela é sapatão. Começa a falar um monte de coisa, ela se sente ofendida e acaba fazendo, sabe o quê? Ficando com qualquer um. Você quer ver outra coisa que acontece? É um perigo, por isso que eu falo. Eu sou contra adolescente namorar. Eu sou contra. E se tivéssemos psicólogos, sabe, corajosos para chegar diante da sociedade e falar o porquê, não teríamos tantos problemas. O problema é que, infelizmente, só quem fala isso abertamente é a igreja. E aí, quando a igreja fala, as pessoas falam que é fundamentalista, fala que é retrógrado, fala que a igreja não fala mais nada da sociedade, porque está vivendo no passado. Porque quem poderia falar, não fala. Porque nessa idade da adolescência, é a hora eu falo isso aqui. Adolescente é o momento que você decide o seu futuro. É quando você estuda que você está pensando no futuro. É quando você começa a criar seus laços de amizade, que vai definir também o seu futuro, as suas amizades. O adolescente não tem, cara, uma estrutura emocional para viver uma relação de amor, cara. E a gente está vendo aí um montão de gente entrando no buraco por causa disso. Você quer ver uma coisa que acontece muito na adolescência? Tipo, o cara namora uma menina e a menina às vezes já não é mais moça. Porque na sociedade isso não importa mais. Aí namora um menino que crê no Jesus, que aprendeu que sexo é só depois do casamento, mas namora uma menina que aos 15, 16 anos já passou por 3, 4 relacionamentos que tinha sexo. Essa menina, se esse cara não pegar ela vai espalhar para todo mundo que esse cara não gosta da fruta. Aí o cara, para não ser taxado como alguém que não gosta da fruta, o que ele vai fazer? Pegar. Aí nessa brincadeira, vai ver o número, porque ninguém divulga, na adolescência, de quantos meninos e meninas são soropositivos. Em pleno século XXI, quando a informação está aí, em todo lugar, aumenta o número de soropositivo no meio dos adolescentes. Aí não sabem por quê. Meninas grávidas, mães solteiras, com sérios problemas emocionais, porque não tem estrutura emocional para esse tipo de responsabilidade. Temos que tomar cuidado. Então, quando nós falamos essas coisas, cara, isso aqui tem fundamento. É pena que a turma que está no colégio não está aqui. Eles precisavam escutar isso. Eles precisam escutar. Outro dia eu estava falando com a Nicole, foi domingo, não. Um dia que eu estava mostrando para ela essas duas crianças ali, o estado da Rayane, com 22 anos, com o corpo todo já variado, estou mostrando para ela o que é o sexo nessa idade. Você começar novinha, estraga a sua vida, seus estudos, o seu futuro, tudo a troco de nada. Porque o sexo é uma coisa que Deus deixou, é muito bonito, mas você tem que saber a hora certa e quando ser certo. Porque só precisar, não é nada. Você está entendendo? E o problema, Tia Dora, é exatamente estabelecer os padrões. Existe o padrão de Deus, e existe o padrão da sociedade. E nós temos que definir isso. Qual o padrão que nós queremos estar dentro dele? E José, ele fez a escolha dele. E a escolha de José, sabe qual foi? O padrão de Deus. E aí nós vamos entender depois o que aconteceu na vida de José, porque ele escolheu o padrão de Deus. Aí, como é visto pelos amigos um garoto ou uma garota que rejeita um convite para ficar? Aí ele coloca aqui o que nós estamos falando. Vacilão, deu bobeira, não está com nada, não gosta de mulher ou de homem, é careta, e outros. E outros. Sabe?
outra assim, e você que é crente no Senhor Jesus Cristo, como vê o amigo ou amiga que não fica, porque tem respeito por si e pelo outro? É um rapaz de caráter, é uma moça de caráter, é um rapaz de verdade, é moça de verdade, é rapaz corajoso, é moça corajosa. A visão é essa, cara. O grande problema é que até às vezes no meio da igreja, nós encontramos esse tipo de comportamento que não é pertinente ao pessoal da igreja. Eu conheço pessoas dentro da igreja que botam mais pilha do que o ímpio. E gente na igreja que entra em furada muito mais por causa de um amigo cristão do que não cristão. Eu me lembro que uma vez eu conversando com uma menina que não era nenhuma menina mais nova, e que eu falei para ela o seguinte: essa menina, ela trabalhava, menina inteligente e tal, estudou, e ela trabalhava com ímpios, e o pessoal chamava ela para algumas questões, tipo carnaval e pá. Ela não ia, por que não? Eu sou crente, eu não vou misturar com essas questões. Aí um belo dia, ela foi para um evento de carnaval, que é o Carnavio, né? Que é esse cruzeiro de carnaval. E vou te falar, sabe por que ela foi? Porque os amigos que chamaram eram crentes. Olha que coisa de maluco. Eu falei para ela, engraçado, né? Os ímpios te chamavam, você não ia porque o certo era não ir. Aí os amigos da igreja te chamam, então você tem que vigiar agora os amigos da igreja. Porque nem todo mundo que está dentro da aprisco é ovelha, cara. É verdade. Tem bode entrando na aprisco, pô. Tem lobo querendo tomar lugar de pastor dentro da aprisco. Então, eu deixo um alerta para vocês aqui. Mesmo na igreja existem pessoas que vão levar você para o mau caminho. Não pense que não. Não se iluda achando que igreja é lugar de pessoas santas, que igreja é lugar de pecador. Pecador regenerado, que está sendo tratado. Você está entendendo? Ele não falou que vem para os doentes? Querido, bota uma coisa no céu. Perfeição só no céu. É isso aí. Aqui isso no aí. mundo não existe perfeito. O pastor Wagner é imperfeito. O joio cresce no meio do trigo, né? Tá? Um dia, se vocês verem eu cometendo qualquer coisa, ao invés de me julgar, pense o seguinte: é ser humano. Porque eu estou suscetível a erros também, te adoro, Alex, todos nós estamos. E é por isso que quando vocês erram, sabe o que a gente faz? A gente conversa para mudar. Sabe por quê? Ninguém está aqui para crucificar, para mandar ninguém para o inferno, mas é para ajudar na caminhada. Então toda hora a gente tenta falar com vocês o que é certo, porque errar faz parte da vida. Mas o cristão, ele deveria errar menos, por quê? Porque ele tem a base. Ele tem, vamos dizer, o mapa da mina. O problema é que muitas vezes nós erramos mais porque não temos contato com as coisas de Deus. Temos mais contato com as coisas que nos contaminam. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Quantas vezes no dia nós sentamos diante da televisão para ver vários tipos de programas? Quantas vezes no dia nós que temos acesso trocamos mensagem no WhatsApp, no Facebook? E quantas vezes no dia nós lemos a Bíblia e oramos? Quantas vezes no dia nós falamos: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador? Porque todos nós pecamos todos os dias. Toda hora. E carecemos da glória de Deus. Você está entendendo a situação? Então, quando nós temos essa postura, a coisa fica muito mais fácil. Se José não tivesse a base que ele teve, de crer no Deus que ele teve, ele tinha pego a mulher de Potifar, filho. Porque no fundo, ele não tinha muita coisa perdendo, ele era escravo, pô. Ele era escravo. A mulher de Potifar não era maluca. De deitar, nem ia ser maluco, deitar com ele e depois falar: Potifar, eu tive um caso com José, que ela ia morrer. Então, da parte dela, provavelmente ia ficar como? A boquinha miúda. Ou dizer que ele, né, tentou uma violência. Entendeu a situação? Mas aí tem a questão: por que você não gritou? Por que você tem uma série de coisas? Só se não quiser descobrir a verdade, você está entendendo? É isso aí. Mas no texto ali em si, a coisa explanou porque ele não quis, ela gritou, ele tentou me agarrar. Então a culpa foi só dele. Mas nós podemos fazer escolha. Nós podemos. Sabe, eu falo para a Daniela o seguinte: Daniela, no meu trabalho, se a pessoa não tivesse o compromisso com Deus, do que você possa imaginar de pecado no meu trabalho te proporciona para você fazer. Coisas simples, coisas terríveis. Coisa simples. A pessoa desce,
e o dinheiro ficou caído no chão, você viu. O cara foi quer pegar o dinheiro, caiu a nota de 50 de 100. A pessoa vai pagar de noite, aí no meio da nota de 2 tem uma nota de 100. Estou falando que já aconteceu comigo. Coisa simples, opa, vou ficar quieto. Cara, não é meu. Não é meu. Ô senhor, aqui ó, tem dinheiro demais. Queridão, você esqueceu seu telefone. Ei, queridão, ficou isso aqui. Ô, queridão, ficou aquilo ali. Coisa simples. Coisas extraordinárias. As mulheres da noite. Não tem dinheiro para pagar alguma coisa. As mulheres da noite. Quer ver outra coisa extraordinária? O gringo chega e quer comprar pó. Um taxista. Porque o taxista conhece todas as quebradas. Tanto é que essa semana teve um colega que falou para a Daniela: ei, como é que tá o Wagner no táxi? Ah, tá difícil. Tá? Ele falou assim: pô, mas só tá ganhando dinheiro quem trabalha à noite. Ah, mas Wagner trabalha à noite não tá bom não. Ele falou: mas tem que trabalhar com o meu trabalho. Como você trabalha? Ah, eu pego um maluco e levo na boca de fumo para comprar droga. Aí eu cobro 70, 80 reais para levar. Você tá entendendo? Eu poderia fazer isso, pô. Amarrado, Você tá entendendo? Eu tenho escolha. Eu tenho escolha. amarrado. Eu tenho a escolha. Então, nós é que, no final das contas, é quem decidimos o que fazer, cara. Ele fala assim, ó, preciso santificar meus relacionamentos. A mulher de Potifar ficou com raiva por ter sido registrada por José. Ela inventou mentiras a respeito dele e contou para todo mundo, estragou completamente seu relacionamento com ele. Aí, ele fala que José zelou pela santidade do seu relacionamento e acabou na prisão. Mas quem ficou presa foi a mulher de Potifar. Em que sentido? Na mentira, no desejo carnais. Foi a mulher de Potifar que ficou. Cara, nós temos que entender o seguinte: o pecado ele te aprisiona. O pecado ele aprisiona a gente. Você conta uma mentira, você vai ter que mentir o resto da sua vida para sustentar a primeira mentira. Você contou uma mentira, você vai ter que mentir o resto da sua vida para sustentar a primeira mentira. Até o dia que você não conseguir mais. Por quê? A mentira, ela tem perna curtinha. Isso é uma verdade. Eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que você não precisa nem ir atrás, é da mentira, que a verdade passa por cima. É isso aí. Você pode ter certeza. O próprio mentiroso termina caindo. Ele se entrega. Ele se entrega. Não tem jeito, amigo. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí, ele fala assim, José mesmo na cadeia estava livre. Seu espírito estava livre do pecado, seus pensamentos estavam livres da malícia, seu corpo livre do desejo impuro. E Deus o recompensou. Eu acho isso fantástico porque é uma realidade. A cadeia, ela pode prender o corpo. Assim como a morte mata o corpo. Mas o espírito, ele é livre pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele nos livra e não existe cadeia que possa nos prender. Amém. José, ele na cadeia, ele vivia uma vida abundante. Porque não tinha nele o resquício do pecado da má escolha. Você está entendendo? Então, e aí sabe o que Deus fez com ele? O cara que foi vendido como escravo aos 17 anos, ele aos 30 era governador do Egito. Aleluia. Olha que coisa fantástica. Escravo para governador. Você está entendendo? Ele era, filhão, presta atenção na coisa que eu vou te falar. Ele estava abaixo, sabe de quem? De Faraó. Sabe o que significa? É como se fosse assim, ó, o Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, na visão dos caras, eu não consigo entender isso, que é o presidente dos Estados Unidos, mas deixa isso quieto, o homem mais poderoso do mundo. Quem é o abaixo dele? Era José. Você está entendendo como é que é o negócio? O cara que era escravo. Um cara que foi por causa dele que o Egito não morreu na fome. Por causa dele, não só o Egito, mas o mundo daquela região ali toda foi sustentada por causa desse moço que era escravo. Os próprios irmãos dele venderam ele. Todo mundo ia lá atrás de comida, lá no Egito, porque esse moço estava no Egito. Você tem noção do que é isso, cara? E tem gente que ainda escolhe as coisas do mundo que são passageiras, cara. Coisas perecíveis. Na boa. Não existe prazer maior na vida do ser humano do que fazer a vontade de Deus. Bote isso na cabeça. Eu desafio qualquer um a experimentar do amor de Cristo, da graça, e achar no mundo um prazer maior. Não tem não, mas Eu desafio.
Eu desafio. Vai pra onde? Eu desafio. E aí, ele fala, pensamentos e palavras maliciosas, desejos impuros, atitudes carnais, contaminam e estragam os relacionamentos com os amigos do sexo oposto. Ou seja, quando nós nos relacionamos com as pessoas, o tipo de papo que a gente leva, o tipo de comportamento que nós temos, ele fortalece de uma forma muito mais consistente e madura a nossa relação do que outros. Né? Então ele fala assim, coisas que santificam e coisas que contaminam. Né? Trocar ideias santifica. Provocar, sensualizar, contamina. Ser gentil, santifica. Seduzir, contamina. Fazer comentários maliciosos, contamina. Namorar sem compromisso, contamina. Conversar, santifica. Respeitar, santifica. Dar nos amassos, contamina. Sabe? E nós temos que entender isso. E infelizmente, cara, infelizmente, é uma visão que hoje só a igreja carrega. E paga um preço por isso. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa, um passageiro, e ele perguntou se eu era casado, porque ele era um cara já dos seus 40 e tantos anos, não sei, ele tem uns 50, e não era casado. O cara aqui, músico, que vive como cantou o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E quando eu falei que tinha 2 filhas, e a minha filha de 11 anos não namorava, de 11 anos, ele ficou perplexo. Quando eu falei que ela brincava de boneca, ele ficou louco. Que é isso? 11 anos! Eu falei, minha filha não é alienada não, filha. Só que ela não está pulando etapa. Minha filha, ela sabe sobre sexo, ela sabe sobre namoro, ela sabe sobre isso tudo. Ela só não compatua ainda porque não tem idade. Agora, vocês acham isso normal? Olha a sociedade como é que está. Olha o reflexo. A menina com 15, 16 anos já não quer mais se relacionar com o menino. Sabe por quê? Já perdeu o gosto. Aí agora quer novas experiências e se relaciona com menina. E não são lésbicas, tá? Não são lésbicas. Mas porque perdeu a graça. Mas Não tem mais, sabe por quê? A colega tem 13 anos que tá grávida, hein, mãe? Tá maluco, com 13 anos perdeu, acabou, filha. Mas um exemplo disso é esse movimento LGBT aí, que inclusive houve uma briga ferrenha lá em Porto Alegre. Eles fizeram um protesto na porta do Santander, dizendo que o MBL, o Movimento Brasil Livre, motivou uma censura, né, com relação àquele lixo que eles chamam de arte, que estava pregado lá nas paredes da galeria cultural do Santander, entendeu? Então, assim, isso dado pelo fato de que o Marco Feliciano sugeriu lá no plenário, né, que as pessoas que tivessem conta no Santander deveriam encerrar suas contas, tendo em vista essa liberação aí do Santander, que por sinal ridícula, pegar 1 milhão do dinheiro, né, público para utilizar dessa forma. Então, assim, essa é a maior prova, eu acho que eu posso até dizer que é a prova cabal de que a sociedade está distorcida e com os olhos totalmente voltados para a sexualidade, para a pedofilia, para a depravação, para a depreciação humana, né, nesse caminho aí. E sabe o que chama a atenção, Alex? Isso me preocupa na sociedade, cara. É o tipo de valores que eles carregam. Você vê, porque o Marcos Feliciano falou isso, certamente deve ter repercutido de uma forma negativa em relação ao fato de ele ser cristão e pastor. Então, numa dessas ele é acusado de homofóbico, ele é acusado de fundamentalista, ele é acusado de uma série de coisas. Como Jair Porque Bolsonaro foi acusado. Ele sugeriu um boicote. O Silas Malafaia, uma vez, ele sugeriu um boicote à Natura, quando fez aquela campanha, que na campanha de vida namorada apareceu homem com homem, mulher com mulher. Então ele sugeriu que os cristãos boicotassem a Natura. Cara, foi um pau que danado. Só que é o seguinte, é isso que eu falo, cara, as pessoas têm que prestar atenção nessa sociedade, porque nem tudo que se fala é o que se acredita de verdade. Mas fala, não teve sensacionalismo ou para ter um holofote em cima. Você quer ver uma coisa? O Dolce & Gabbana, que é uma marca violentíssima no mundo inteiro, me parece que o dono dessa marca, eles são homossexuais. Meus
Cabana, a marca. E eles uma vez deram a declaração que eles eram contra homossexuais adotarem filhos. Eu sou contra. Ele era contra, eles são homossexuais e eles declararam que era contra a prática do homossexual adotar filho. Eu sou contra. Perfeito. Aí sabe o que o Elton John, sabe o que o Elton John fez? O Elton John, cantor, ele foi lá na rede social, na página dele, lá no Facebook dele, e sugeriu um boicote à Dolce Gabbana. Aí eu pergunto para você, alguém quebrou pau em cima dele porque ele sugeriu um boicote, porque os caras falaram isso? Ninguém quebrou pau. Mas se fosse o pastor falando, meu querido... Aí era o fim do mundo. Filhão. É o fim do mundo. E esse é que é o problema. As pessoas têm medo de falar, por isso que eu falo. Existem coisas, cara, que o psicólogo sabe. O médico sabe. O psiquiatra, o neurologista... Sabe. O sociólogo sabe. Mas não fala com medo da represália. Então alguém quer falar com você o quê? Tá falando pra mim? Hum? Tá falando pra mim? Sobre? Não, ele vai perguntar se você só tá falando com Contigo? Não. Tá falando com todo mundo. Estou falando com todo mundo, então. Chico. E aí, ele conclui aqui, enfatizando o seguinte, para os rapazes, você é homem, então tem aqui, santificador ou contaminador? Para as moças, você é mulher, santificadora ou contaminadora? Escolha. Primeiro, homem é homem, mulher é mulher. Nós temos que entender isso. Esse negócio que estão falando por aí, transgênero, essa coisa, esquece. Nem a biologia abraça esse negócio. A ciência mesmo, sabe, ela sabe que isso não existe. Tá? Existem os cromossomos masculino e feminino. X e Y acabou. Você não tem outro. Não tem outro. Tá? Eu estava vendo, depois eu não sei se eu mandei para você, Alex, um vídeo de uma médica falando a respeito. E ela falou que foi feito um estudo no meio dos primatas, e no meio dos primatas elas perceberam o seguinte, que os primatas, se você botar brinquedo no primata que é macho, a tendência dele vai ser sempre para brinquedo masculino, primatas. E os femininos para brinquedo, no brinquedo feminino. Ou seja, onde não há cultura, não há esse negócio. É isso aí. Você está entendendo? E as pessoas estão querendo empurrar pela nossa goela, que é normal. Homem é homem, mulher é mulher. E fale o que quiser. Onde há cultura, não há esse negócio. Onde não há cultura, não há essa coisa. Isso é uma coisa cultural, realmente. Isso é uma coisa que é passado para nós. Você está entendendo? Não é algo que vem do gênero. Não é. Não existe isso. Mas, quando a gente fala, Deus senta-lhe o pau porque é o crente que está falando. Aí diz que nós somos alienados. Eles pegam uma linha de pensadores que afirmam que isso é normal e abraçam. Mas a outra linha também de pensador que não é crente, são cientistas que dizem que é mentira, que não existe, ninguém abraça. Porque são simpatizantes. Ou querem simplesmente, sabe o quê? Tá bem na foto. Nós temos que definir a nossa posição. É isso aí, tem que ter posicionamento. Posicionamento. Foi o que José fez. Eu sou cristão. Eu pertenço ao povo de Deus. E isso para mim é o que basta. É isso aí. Isso para mim é o que basta. Aí, ele dá aqui aquela fechada na conta. Hora de mudança. Confesse. Se você já falou ou fez algo e desrespeitou uma garota ou um garoto, confesse a Deus e mostre arrependimento. Peça perdão. Se você se arrependeu de verdade, peça perdão às moças ou rapazes a quem você falou em respeito. Seja homem com H maiúsculo ou mulher com M maiúsculo e faça isso. Se retrate e santifique. Entre vocês que formam a turma, celebre um pacto de um ajudar o outro a estabelecer uma relação bonita, pura, santa e abençoada entre rapazes e moças. Orientação do autor e que fica aqui para cada um de nós. Que possamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, porque Ele é quem nos conduz Aleluia. à presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Domingo assiste um culto na televisão de manhã. O nome dela se chama
do R.S. Soares. Aí ela estava falando sobre uma pastora, e a pastora estava trabalhando, isso e aquilo, pastora. Aí de repente ela virou e disse assim, pastora, eu vim aqui porque eu quero oração, porque isso, porque aquilo. Aí a pastora começou a orar, aí de repente aquilo veio do espírito dela assim queimando. Isso assim, não é possível. Ou a pastora, não é possível. Ela foi, tornou a orar e falando com Deus, aquilo veio uma queimação no espírito, no coração dela. Não é possível, ela expôs. Aí ela botou a mão, no que ela botou a mão, a mulher se manifestou. Aí a outra disse assim, mas ela é pastora. Ela é pastora. Ela é pastora, ela é casada. Mas ela está usando o corpo dela indevidamente. E aí é o que está a brecha do diabo. Porque é casada, porque é isso. Quer dizer, como simplesmente, não há o respeito, não tenho respeito. Sou casado, faço isso, faço aquilo, mas não tenho respeito. Se nós somos o templo do Espírito Santo, a gente tem que ter o respeito conosco mesmo. A gente tem que respeitar. Como é que o Espírito Santo vai habitar no corpo sujo? Não habita. Isso aí. Pode? Não tem como. Mas é exatamente isso que o autor sugeriu. Essa questão do respeito. E passa também por exatamente isso. Quem é que dá as ordens? Ou é o Espírito Santo ou as nossas vontades. E isso faz toda a diferença. Eu consigo que não é minha vontade, é o diabo. Ele vai fazendo, é o que eu digo para a turma aqui quando estou fazendo coisa errada. Não adianta esconder de mim. O diabo está vendo para te acusar e Deus também está de olho em cima de você para te dar o resultado. E Romanos 1 fala que quando a pessoa se lança, né, para essas situações, né, Deus abandona. Deus abandona em suas paixões infames. É isso aí. Está lá em Romanos 1. E isso é algo complicado, que ele fala os que praticam e os que apoiam É isso aí. as práticas. Entendeu? Eu vou mandar para você aqui, Alex, o vídeo que eu te falei. Não sei se eu já mandei. Que é a doutora falando. Aí depois você compartilha. Você dá uma olhada, vê se você faz a sua crítica, entendeu? Que faz o filtro, né? Porque nem tudo que a gente dá, mesmo sendo de pessoas confiáveis, Sim, a às gente vezes tem tem coisas que a gente às vezes passa desapercebido. que analisar tudo. Entendeu? Dar uma analisada, eu achei interessante aqui a colocação da médica, entendeu? Fala sobre essa questão. E eu vou te falar, imagina que ele deve ter entrado no cacete. E a pessoa que abre a boca para falar isso assim abertamente, cara, É. infelizmente, Depois eu vou compartilhar de uma médica também médica. Ela fala o que acontece com o corpo humano com relação o coito invertido, né? O sexo anal. Isso. é essa coisa também que é isso que me chama a atenção, cara. Sabe, que as pessoas falam, se pega um sexólogo desse na televisão e ele fala sobre essa questão de sexo anal, essas coisas, uma naturalidade, cara, isso pra mim não faz sentido, cara. Faz sentido, é por isso que o Não diabo faz se sentido. o diabo se Não faz manifestou sentido. na pastora, você está Sabe? me entendendo? E aí eu te pergunto, cara, será que não tem um médico com coragem suficiente para falar realmente o que isso acarreta na pessoa? Você tá entendendo? Não. Por que as pessoas são tão covardes, cara? Sabe? São tão covardes. Mas é aquele negócio, né? Profeta que é profeta, o que ele faz? Denuncia pecado. E a igreja, como profeta que tem que ser, não tem que fazer outra coisa não, cara. E o profeta que denunciava pecado, o que acontecia? Ó, pau no lombo sem massagem. O problema é que tem algumas igrejas que ficam com medo de perder membro, né? Fica. Perder dízimo, perder oferta. É isso que eu falo, ó. Eu fui de uma igreja que eu falava isso lá. Nunca vai ser uma igreja daquela, se depender desse tipo de mensagem, de multidões. Porque a mensagem não é atraente. Porque você fala de pecado o tempo todo, você fala de santidade. Essa mensagem atrai poucas pessoas. A igreja que eu estou hoje também, se chega na igreja é com poucas pessoas. Porque a mensagem não é atraente. Que pega contra pecado. Prega sobre as questões que estão hoje na sociedade, sendo que na visão bíblica da coisa. Sabe? E isso não atrai, cara. Infelizmente. Vamos orar? Todo mundo de pé, vambora.
Menos o Brian. Já foi. Já foi. O louvor, eu vou falar com a tia Dani, eu vou falar com ela, para ela chegar aqui e pegar vocês de manhã, os menores aí, vai fazer um coral. E vocês vão ensaiar, para quando chegar aqui não fica olhando pra cara do outro não. É chegar e cantar bonito. Vocês sabem cantar, mas chega aqui e fica assim, ó. E aí quem vai começar? Aí na hora não sabe o que vai cantar, fica meia hora. Mas sabe gritar, sabe deduzir. Na hora de gritar, de fazer. A gente está montando aí também um livrinho de música, É, né? de hino, de corinho. Aham. É bom porque a gente faz um culto com essa forma, cantando, orando, uma coisa mais dinâmica, entendeu? Aí, se tivesse um violãozinho, né, cara? Não, mas quem toca? Não, eu até tentei ver com o Renan para ele tocar algumas. Tinha uns corinhos clássicos que tinham uns acordes meio complicados, mas eu fui ajudando, né? Os acordes complicados, e deixei Bem simples. a cifra bem simples, mas ele ainda Aham. tem que treinar um pouco mais. Aí eu vou falar isso com a Dani, para montar aqui com essas crianças, um coralzinho, começar a ensaiar essas crianças. Entendeu? Fazer um grupinho de. Até quando a gente for nas igrejas, fica Mas eu tudo vou bonitinho. tentar falar com alguns amigos aí para ver se o pessoal se anima para vir quinta-feira ajudar no violão e tal. É porque o Éder, né, cara? O Éder tudo mandando de trabalho dele, tá sendo tarde do trabalho. É, ele também relata o trabalho, né? Tá, pô. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Algum pedido, algum agradecimento? Eu quero agradecer pelo meu dia e pela minha vida e minha família. Amém. Fala aí, então, para agradecer. Pede perdão pelo menos, o violento, o brabão. É o brabão, né? Esse é o dois barras de ferro. Eu quero ver se tu é Acabou de valente dizer mesmo. que deu um soco nas costas da Eu vou te garota. Tinha a levar. garota que me Ó, colocou aqui. eu vou te levar lá pra minha casa, mandar todo mundo pra fora, eu vou ficar só nós dois, né? Vou tirar o sofá da sala pra lá, tudo é brabo mesmo. Nós dois, vamos fim de semana, ó. Tu vai chegar mansinho, mano. Igual aqueles cavalos bravos, que o peão sempre em cima, e só sai quando ele tá mansinho, vou fazer isso contigo, os bravos da casa, os bravos. O jiu-jitsu, né, pastor? Não, eu vou ser lutador de rua mesmo, eu. Eu não sei se é jiu-jitsu, eu dou os dedos no olho, puxo o cabelo, dobrando, costela. Pega aquela correria e bota. Mordida, pode vale tudo. Bota a cara no ventilador igual filme. Pô, Eu já tá pedindo vacinação, cara. Negão desse aí. Bora, cara, levanta. vamos lá então, mais algum agradecimento, algum pedido? Aqui, madame. Eu quero agradecer a Deus. Eu tenho sempre, Eu quero fazer um agradecimento também depois. eu tenho sempre que agradecer. Eu tenho sempre muito motivo para agradecer. Mesmo diante das lutas que têm sido travadas na minha vida, mas o Senhor tem renovado, o Senhor renova. Amém. Sabe? Eu confesso para vocês assim, que às vezes eu estou muito desanimado, cansado, eu tenho andado cansado, mas momentos como esse, momentos como nós temos tido às vezes lá em Magé, com os meninos ali compartilhando da palavra de Deus, orando, isso dá um vigor na alma. E isso dá assim, ó, mais uma semana para você caminhar. Sabe? E eu louvo a Deus por esse cuidado do Senhor. Eu louvo a Deus pelo cuidado do Senhor. E pedir a Deus, porque a gente agora tá. Aquele carro lá do meu sogro começou a dar problema. Tá ficando velho, tá igual eu, né? Começa a dar problema na junta. Não, o Cobalt. E aí a gente tava naquela, troca ou não troca? Mas não tá um momento bom para ninguém. Né? E quem vai trocar na verdade seria meu sogro, porque o carro é dele, o Daniel só desgasta. E a gente faz a manutenção, lógico, mas o preço da manutenção agora não, agora minha sogra está fazendo, não tem condições de trocar um pneu. Mas normalmente a gente fazer, porque a gente usava e tal. E hoje Daniel falou o seguinte, conversando com o mecânico, e ele falou que seria uma boa de repente dar uma geral nele. Que é um carro que, é um carro de 2012. Não está tão velho assim, é porque usa muito. Faz pouca manutenção. Então ela vai conversar com o pai dela que ao invés de entrar agora no financiamento, Dá uma geral, melhor. dá uma geral, fazer suspensão, aí troca as correias, troca tudo, de repente manda pra pintura, entendeu? E aí ele vai ficar show de bola e vai ficar mais um tempo aí. A gente Porque eu vou te falar, vai ser melhor você dar um carro que você pagar a passagem do carro novo. não, a gente Aí chama vai demar dois também. É melhor pagar, vamos supor, entendeu? 5 mil para deixar o carro zero, do que você ficar pagando 48 vezes de dinheiro, pô, vai pagar Não, muito mais sem de 5 dúvida, mil. não, nem pensar. Aí eu Nem prefiro pensar. deixar o carro Entendeu? zero. Ainda mais hoje, né? Aí tem a questão do seguro.
E ele já é um carro antigo, o seguro já está em conta, já é um carro que já está nesse seguro um tempão. Então, quer dizer, já tem os bônus, a bonificação do seguro. E é um carro por não ser mais zero, então assim, o carro zero é mais visado para roubo. Uma série de questões. Aí tu troca esse carro, botar no seguro, não tem mais. Não, aí a gente Aí vai. aumenta. Ela vai sentar com o meu sogro, então pedir a Deus que ele abra essa porta aí, porque afinal de contas também aquele carro serve a gente aqui também no Vidinha, né? Amém. Pessoa, toda vez que Os precisa. dois, né? Os dois. Táxi. E a gente, graças a Deus, não tem crise com isso não. Não tem crise com isso não, a gente faz isso com prazer, sabe? Com prazer. A gente entende isso como um chamado de Deus. E é algo que realmente me deixa muito, eu me sinto privilegiado. Eu me sinto um cara privilegiado. Sabe por que eu me sinto privilegiado? Eu tento chamar a atenção das pessoas, aquelas pessoas que Deus tem um chamado, eu tento chamar a atenção delas para isso. Porque Deus ama isso aqui, ó, o ser humano. Deus, ele deu a vida por isso aqui, por pessoas. Ele não deu a vida pela casa, ele não deu a vida pelo carro, ele não deu a vida, não, ele deu a vida por pessoas. Ou seja, isso mostra o quanto ele se importa e quanto ama. E aí, ele mesmo amando e se importando, ele levanta um e outro e fala assim, cuida para mim. Aceita esse desafio. Isso é um privilégio. Porque saber que Deus ele confiou isso numa pessoa que é falha, que depende de ajuda. E ele fala assim, ó, confio em você, hein? Vai lá, tô te dando essa força. Pô, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Alex, tem um agradecimento pedido? Tem não, agradecimento. No ano de 2016, eu consegui concluir uma fase da minha vida que eu achei que eu não fosse conseguir. Então, assim, eu terminei o ensino médio. Para mim isso é uma vitória porque eu achava muito difícil, sabe? Tipo, você é um chefe de família, né? Você se despender para curso e tal, né? E estudar é difícil, né? Gerenciar tudo isso. Mas graças a Deus eu consegui concluir e hoje eu fui lá buscar meu certificado. Amém. Publicado no Diário Oficial, entendeu? Então eu estou muito feliz mesmo, porque agora eu posso faculdade, entendeu? Várias vezes ele tentou, sempre aconteceu. Vai pagar a Coca-Cola. Com certeza. Sempre acontecia alguma coisa e a gente parar no meio do caminho. Então dessa vez ele não parou. Eu tenho que buscar também. Eu tenho que buscar o meu. Porque o meu agradecimento é pelos mantenedores mesmo do Vitinha, porque dentro dessa luta nós vencemos mais um dia, mais uma noite. Graças a Deus o pão de cada dia não tem faltado na nossa mesa. Deus tem dado e a gente tem distribuído também com os outros. Eu só tenho que agradecer a Deus pelos nossos mantenedores, porque às vezes se levanta e a gente não sabe nem de onde está levantando. Aleluia. Levante um por um. Então eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Tá, então, meus irmãos, hoje nós vamos fazer aquilo que a gente sempre fez. Todo mundo vai orar. Começa aqui lá na Luísa e termina em mim. Então vai rodar o relógio assim. Tá bom? Você pode começar, meu amor. A gente tem que escutar, não vou dizer amém por aquilo que eu não Oral. escuto. Amém. Eu não escutei. Não sei, é por causa do aparelho eu não falar. Obrigado pelo dentista, pelo meu aparelho que eu ganhei hoje, estou com o aparelho, né? Vou falar bonitinho, meus dentes, minha boca. Amém? Tem que agradecer a Deus. Bora. Senhor, meu Deus, sempre obrigado, Senhor, por mais dia de hoje, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, por cada vida do pastor que vem cada dia nos abençoar, Senhor Jesus. Senhor, a família dele, Senhor, você vai mais velho, vai ter família, Senhor Jesus. Senhor, quando faça o que eu estiver possível com o nosso Senhor Jesus. E ajuda a gente também, Senhor Jesus. Obrigado por nosso dia de hoje, as pessoas que estão vindo, que vão
anterior? Meu Pai, que eu vou te levar de seu filho, por isso que você será eleito pelo que nós somos de Deus, Senhor, meu Pai, Senhor, no momento de Deus, Senhor, meu Pai, Senhor, descansar no Senhor, meu Pai, Senhor, eles podem ser, que ele que deu mal, venha te iniciar, mas Senhor, meu Pai, Senhor, caindo teu espírito, seu cuidado, vem, Senhor, Senhor, vem, Senhor, dá, Senhor, Pai, segura, Senhor, bom, diante de ele, Senhor, vem, no dia de meu Pai, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na vida até hoje, Pai. Por isso eu quero te agradecer, ao Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo te dar, Senhor, por ele ter vindo aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Xadora, Pai. Cuida de Maria, Senhor. Cuida de cada pessoa que tem lá, Pai. O Alessandro, Pai. O Luan, Pai. As pessoas que estão lá, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Cuida de cada pessoa que está lá, Senhor. Os animais, Senhor, eu te adoro, pelos cachorros. Em nome de Jesus, Senhor, cuida das pessoas aqui, Senhor, em nome de Jesus, que eu te faço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, é Pai, te dá obrigado mais um dia, te dá obrigado pela minha vida, Pai. Deus, para cada um que está aqui, Deus, cada um. Abençoe minha mãe, onde falei mais linda, Pai, livra ela de tudo mal, abençoe o casamento dela lá, Pai, em nome de Jesus, abençoe meu pai, com a mãe, de tudo mal. Abençoe o relacionamento com Jéssica, Pai. Livre de qualquer mal, Pai. Abençoe o trabalho, que ele seja luz lá dentro, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a família dele, Pai. Seja de todo mal, Deus. Por isso eu agradeço. Amém. Até você, Alex. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos em Teu nome mais uma vez, Pai. Amém, Jesus. Gostaria de te agradecer por todas as realizações dessa semana, desse mês. Amém, Senhor. Pai, muito obrigado porque mais pessoas têm conhecido essa obra maravilhosa na qual a gente participa, a gente vive, respira, exala o tempo inteiro, Senhor, porque nós estamos aqui inseridos na Tua Palavra, praticando o Teu Evangelho o dia inteiro, Senhor, todos os dias, a semana, o mês, e nós queremos Te agradecer por todos os livramentos, Senhor, por toda forma de livramento que às vezes a gente está andando na rua e desvia de um buraco e poderia ter sido atropelado, alguma coisa assim, mas Tu nos deu livramento, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa todas aquelas pessoas que têm vindo na porta pedir comida, Pai, em nome de Jesus, supre as nossas necessidades para que nós possamos suprir as necessidades deles, Senhor. Em nome de Jesus, eles são vidas que são sedentas de Ti, sedentas da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos dê condições de ajudar mais essas pessoas e envia o Teu Espírito Santo para convencê-los, Pai, em seu coração, de saírem das ruas, Pai, saírem da marquise, saírem da ponte e ir para um centro de recuperação, para poderem se recuperarem, se renovarem, Pai, e estarem de volta na sociedade como um colaborador, como um participante ativo, Senhor. Em nome de Jesus, e futuramente pregadores do Teu Evangelho, Pai. Nos dá força, Senhor, nos dá paciência, mansidão, nos dá todas essas características que precisamos ter para ser cristãos verdadeiros a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas crianças sejam futuros pregadores e missionários amanhã, Pai, porque Tu sabes que todos os dias nós temos investido neles de forma espiritual, orando, falando da Tua Palavra para eles, ensinando, Pai, e colocando eles no caminho certo, Pai.
Então, em nome de Jesus, ajuda na formação de cada um, ajuda no crescimento intelectual, no crescimento espiritual, dá sabedoria a cada um, uma criança, adolescente, jovem, que tem necessidades e não sabe controlar as suas necessidades. Então ajuda, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, alivia as dores do coração, principalmente. Fecha as feridas da alma, Senhor. Em nome de Jesus, as feridas espirituais, Pai. Porque nós te glorificamos, Pai. Nós te amamos, te louvamos. Porque nós dedicamos a vida a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as famílias que estão envolvidas com o Projeto Vidinha, Pai. Traga mais famílias, Senhor. Todas as pessoas que estão aqui agora ao vivo, nos assistindo pelo Facebook, Pai. Abençoa, Pai. Toma em suas mãos. Não permita que o celeiro falte comida, falte alimento, Pai. Cura a alma, o espírito, Senhor, em nome de Jesus. E que os seus familiares sejam convencidos e convertidos para a Tua palavra, Senhor. Porque é muito bom, é muito maravilhoso te servir, Pai, em nome de Jesus. Somos gratos, Pai, pelo privilégio de te servir, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Pai, nós te louvamos e te glorificamos. Eu te agradeço porque Tu és maravilhoso e poderoso. Muito obrigado, porque eu tenho certeza que Tu está presente. Obrigado por cada uma vida que Tu já levantou para estar colaborando conosco. Médico, aquele, Senhor Deus, que às vezes tem dividido o seu pão, a padaria, Senhor. Abençoa a psicóloga, Pai, em nome de Jesus. Pai, mesmo as crianças que vão buscar, Pai, Tu leva e o traz, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas. Glória ao Teu Pai, eu santo te nome. agradeço por aqueles que dão até um pedaço de pano velho, um sapato velho, mas o que eles têm? E eles ofereceram, Senhor Deus. Em nome de Jesus, pretender condições para eles ajudar, para dar realmente melhor, porque Tu se agradasse justamente, Senhor Deus, da oferta da viúva, porque ela deu aquilo que ela tinha, ela não deu o que estava sobrando, Senhor. Obrigado pela Piraquê, obrigado pela assistência social. Aleluia, Senhor. Muito Glória a obrigado, Deus. Senhor. São tanta gente. Abençoa os Obrigado dirigentes pela da Leila, Piraquê, Senhor Senhor. Deus. Em nome de Obrigado, Jesus, que todo dia ela manda abençoa aquela os comidinha. dirigentes da Obrigado Mantiqueira, pela Senhor. Fátima, Senhor Deus. E as Aleluia. sobras, Pai, ela manda, Senhor Deus. Muito obrigado. Às vezes nós colocamos aqui, levamos para os bichos, mas está consagrado e abençoado, porque nós Aleluia. agradecemos. Quando entra nessa porta, Senhor, nós agradecemos, porque de alguma maneira eles lembraram de nós, Senhor. Aleluia, Muito Senhor. obrigada, Jesus. Obrigado pela vida do Wagner. Obrigado, Senhor, por essa casa. Abençoa o obrigado teu pela servo, água, Senhor. pela luz. Obrigado por tudo que Tu tens feito. Obrigado, Senhor, pelos moradores de rua. Obrigado pelo aquele rapaz que desde que nós começamos a obra, que ele vem aqui nessa porta, onde ele vem naquela situação, Pai. E peço até perdão pelo tapa que eu dei nele. Oh, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Dei um tapa que ele caiu, Senhor. Lavei os olhos dele e ele gritou: estou enxergando, estou enxergando. Aleluia. Queimado pelo time, Senhor. Glória ao Teu Como santo me nome, Senhor. incomoda tanto, Senhor. A Claudinha que passa nessa rua o dia todo. Ô, Senhor, livra essa alma, Pai. Jesus, eu te peço que Tu entre com providência na vida da Cláudia, na vida daquele Aleluia. rapaz que está com os olhos queimados do time, Senhor. Tu não trouxesse ele na porta ontem, hoje, por acaso não. Hoje ele já veio tão bem. Vim buscar a comida, veio, atravessou a rua, pegou, já não veio tão ruim igual ele veio hoje. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, como diz a sua paz com uma palavra. Aleluia, nós Os cremos na Tua montes palavra. cairão. Nos ajude a gente se santificar, para que nós podemos derrubar essas cadeias, para que nós podemos ter essa palavra. Ajuda a gente a se santificar, ajuda a gente a buscar mais, ajuda a gente a estar mais ao Teu lado, junto contigo, a gente realmente está na videira verdadeira. Ajuda até eu parar de falar porcaria, parar de falar palavrão, de brincar. Me ajuda, tem misericórdia. Manda brasa viva do Teu altar e queima os lábios, Senhor. Queima, Senhor Deus. Eu estou te pedindo agora. Glória a Vai Deus, queimando, aleluia. limpa, Senhor. Apaga tudo, Senhor. Em
Em nome de Jesus, tu sabe que cada hora que eu falo uma besteira, vem um arrependimento e o diabo fica me julgando, fica me cobrando. Tem misericórdia de mim. Socorro, Jesus, eu te peço socorro. Ajuda-me, capacita. E desde já eu proíbo agora, em nome de Jesus, a Satanás usar essas crianças para me provocar, para que eu possa vir falar besteira. Me ajuda, Pai, me cobre com teu sangue. Livra-me, sim, dos dardos inflamados do maligno. Em nome de Jesus, e livra o pessoal todo do Vidinha, cada vida que já passou por aqui, cada criança que já passou aqui, adulto, alcança, Senhor. Tem misericórdia da Rayane, Pai. Eu te peço agora pela Rayane, eu te peço agora pelo Manuel. Vai alcançando não só eles, mas cada um que já passou aqui, o Robson, que a gente não sabe como é que está a vida deles, mas tu sabe, são teus filhos. A semente foi colocada, Senhor. A semente foi colocada, Senhor. Faz amadurecer a semente dentro dele. Pai, tu prendeu na madeira todo o fracasso, toda a tristeza, toda a doença, toda a morte. E eu grito agora, é vida, Pai. É vida, nós pedimos a vida, Senhor. A morte está na madeira, o fracasso está na madeira, a destruição está no madeiro. Mas eu te peço agora a vida. A vida para todos aqueles que estão apagados. A vida para todos aqueles que Satanás alcançou. Eu digo, Senhor, tem misericórdia. Aleluia. Ajuda e capacita para a honra e glória do teu nome. Te peço pelo Luan. Te peço ali, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo Marcelo, pelo Alessandro. Tu sabe que eu não aceito aquilo ali. Eu não aceito. Eu não aceito. Nem ao espírito da loucura, nem ao espírito do remédio, das drogas. Eu não aceito, Jesus. E eu coloco tudo nas tuas mãos. E a partir de hoje, nós aqui, todo mundo junto, dizendo amém. Amém. E as forças dos infernos não podem prevalecer. Aleluia. Nos dá a vitória, Pai. Em nome de Jesus, para mudar, para que todos vejam a glória de Deus naquele lugar, na vida do Alessandro, na vida do Marcelo. Tira todo o tabaco que ele é ali, Senhor. Ele não pode ser capaz de Satanás, do fumo, Senhor. Tira. Em nome de Jesus. Desde já, Pai, eu já te louvo. Eu já te louvo e já te glorifico. Porque eu sei que tu vai nos dar a palavra para esses demônios ser derrotados. Em nome de Jesus. Você disse que só basta a gente crer. Em que viria a glória de Deus. Eu quero ver a tua glória no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Cuida mesmo, Pai. Passa o sair do cordeiro naqueles umbrais daquela conta, Pai. Em nome de Jesus. Eu não sei o que queres, mas eu sei que seu propósito na vida do meu pai, Senhor. Em nome de Toda Jesus. terça-feira ele vem trazer a mulher para macumba, mas ele não fica, ele vem Derruba para casa. Satanás. Ele não Derruba Satanás. cai a Derruba mulher, Satanás. Quando ele entrar e descontar, ele se dá a glória de Deus. Em nome de Jesus. Ligamos na terra e no céu a transformação do Cleonaldo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Entra naquele coração, começa a transformar, Senhor. Mudar a forma de pensar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. toda farsa que há no coração do meu irmão. Vai tirando agora. Vai jogando pro pé todo o paluaí do inferno. Queima ele, destrói ele agora, Pai. Em nome de Jesus, joga Satanás por terra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, estendendo sua presença, Senhor, para apresentar essa família que tem, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado pelo pastor que nós temos. O Senhor venha continuar abençoando a vida deles, Senhor. Aleluia. Filhos, Senhor, parentes, Jesus. Te agradeço pelo meu Senhor.
Amém, Agradeço Jesus. pelas minhas conquistas, Senhor. Toma Deus. tudo nas Teu tuas Deus mãos, nos Senhor. planos, Senhor. Move essa água, Espírito E Santo de te Deus. agradeço pela vida Sopra que o tu tens. vento, manda tudo Aleluia. que Te não presta agradeço bem pelo pra amanhã, nós. Senhor. Te Em nome agradeço de por Jesus. hoje. Então eu só tenho a agradecer, Aleluia. Senhor. Glória a Peço que Deus. o Senhor venha, Senhor, abençoar aquele sítio. Amém, Peço que o Jesus. Senhor venha tomar a frente, Senhor, dessa situação que está para sair. Em nome de Que o Senhor Jesus. venha continuar, Senhor, nos abençoando como o Senhor nos abençoou. Em nome de Peço que o Senhor Jesus. venha abençoar as pessoas que pensam a gente, lembram de nós, Senhor, quando nós nos abençoou. Amém, Que o Senhor venha Jesus. te agradecer, Senhor. Aleluia. Peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, e cuidar da minha voz. Que o Senhor venha continuar, Senhor, naquela vida, Senhor. Para que as pessoas muito boas. Te agradeço por o Senhor ter me colocado no caminho delas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha abençoar. Amém, Jesus. E eu te agradeço muito mais um dia, Senhor, novamente. Obrigado por o Senhor ter feito tudo pela minha vida, Senhor. E se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Obrigado por me guiar, Senhor. Obrigado por tomar a minha frente, Senhor. Obrigado por Amém, Senhor, não Jesus. estou dirigindo, não seja eu dirigindo, sou mais sim, Amém. Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Então, obrigado por tudo, Senhor. Amém, Jesus. E te agradeço pelo amor que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor, por o Senhor ter sacrificado o seu filho, Senhor, por nos salvar, Senhor. Porque nós Amém, não Jesus. merecemos, Senhor, que hoje o mundo está, Senhor, tão perigoso que não conseguimos sair de casa. Se Amém. saímos, não sabemos se voltamos, Senhor, mas pela graça do Senhor, o Senhor nos leva e nos traz. Então, muito obrigado por isso. Muito Amém, obrigado por o Jesus. Senhor ter colocado o seu ensinamento nessa terra, porque se não fosse o seu ensinamento nessa terra, eu estaria perdida, Senhor. Eu te agradeço por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, muito obrigada pela minha secretária. Abençoa cada um de nós, Senhor. Amém, Abençoa Jesus. minha família, Senhor. Abençoa meu irmão, Senhor. Abençoa que a gente conhece, Senhor. Não que Jesus, Senhor. Que a gente não pode falar com os pais, Senhor. Amém, Jesus. As crianças não podem assim dar a mão dos adultos, Senhor. Não dos adultos, Senhor. Amém. Muito obrigado por me acordar hoje que eu fui buscar o pão para nós comer. É só para fazer que faz que não tem roupa não. É só fazer aquele vende mais e mais. É só imaginar isso. E não uma coisa de chegar lá. É isso que eu te pergunto. Pai, nós somos gratos. Te agradecemos porque somos privilegiados, podemos estar aqui na tua presença, orando ao Aleluia. Senhor, agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém, Jesus. E daí o Igor, Deus, com agradecimento, Toma Pai, nas pela tuas mãos, vida, Pai. pelas conquistas, por tudo que o Senhor tem realizado na vida dele. Amém, Jesus. E o Alex também agradecendo a Deus por ter concluído uma fase da vida dele que ele achava que era difícil, mas o Aleluia. Senhor proporcionou isso a ele. E nós agradecemos pela vida, agradecemos pelo ar que respiramos, agradecemos a Deus por poder falar contigo. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor esse projeto. Amém, Cada Jesus. criança, cada adolescente, cada pessoa, Deus, que está Aleluia. nessa casa, aqueles que passaram por aqui, que a tua bênção seja estendida por cada um Amém, deles. Jesus. Que haja milagre, Deus, diário na vida dessas pessoas. Que haja, Deus, a manifestação do seu poder, a manifestação do amor, da graça do Senhor sobre cada vida. Abençoa os nossos mantenedores, os nossos Amém, parceiros, pessoas que tenham, Deus, aberto as mãos e o coração para abençoar esse Aleluia. projeto. Aleluia. Pessoas que têm se colocado, Deus, à nossa disposição. Pessoas que eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado. Pai, em nome de Jesus, continua, Deus, abençoando essas vidas. Amém, Igrejas, Jesus. pessoas que oram por nós. Pai, dê a direção para que possamos fazer sempre a coisa segundo a tua vontade. Aleluia. segundo Sim, meu o teu Deus, querer. aleluia. Porque nós sabemos, ó Deus, que o melhor para nós é andar na tua presença. O Aleluia. melhor para nós é fazer a tua vontade. Amém. E nós queremos fazer a tua Estejamos com o vontade. coração aberto. Abençoa, Deus, os meninos que estão na escola. Para viver a Pai, tua abre a mente palavra, deles Pai, para em o nome de aprendizado. Livra-o do Livra, mal, Senhor, traga-o em nome de de volta, Jesus, Deus, traga, para Deus. que o homem Livra mau, os a traficantes. violência não chegue Livra, a Senhor. eles, mas que eles Aleluia. possam Todo retornar mal, Senhor, alegres, Deus, Deus, sabendo que o Senhor tem Senhor. guardado. Seja Pai, eu quero te pedir impedido também uma para bênção o homem especial mau. pela vida do Igor, da Leidiane, Deus, que vão Pai. passar por esse Em processo nome do de batismo. Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que eles possam ter a consciência que é muito mais do que um mergulho nas águas, Glória a mas é um Deus. mergulho na tua presença. Aleluia. É um mergulho, ó Deus, para se encharcar do Espírito Glória ao Santo Pai, do Senhor, Filho e para que eles Espírito possam, ó Santo. Deus, testemunhar a cada Aleluia, dia Senhor, das Senhor, maravilhas que o Senhor tem feito na vida deles, em especial da salvação. Pai, em Aleluia. nome de Jesus, que a Leidiane e o Igor, Deus, sejam exemplos para o pai dela,
ela que tem pedido oração pelo seu pai, irmão, filha, irmã, pela família, Deus, que eles possam ver nesse casal a glória do Senhor, que eles possam ver na vida desse casal, ó Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Pai, que o Rafael seja usado naquela família, assim como o Senhor já usou ele numa sessão, usa ele, ó Deus, a cada momento, para que eles, ao olharem para o Rafael, vejam a tua face, para que eles tremam e temam o Senhor. Glória, glória ao teu Rafael santo chegar, nome, Senhor, o Senhor. Senhor chegando, blinda esse menino, Aleluia. guarda ele de toda e qualquer intenção de Satanás, guarda ele de qualquer, ó Deus, investida dos infernos, porque o Rafael pertence ao Senhor, o Brian pertence ao Aleluia. Senhor, a Leidiane pertence ao Senhor, Glória a Deus. o Igor pertence ao Senhor. Vá guardando, ó Deus, e ajuda-os, ó Deus, nessa missão que certamente o Senhor tem colocado nas mãos deles. Pai, em nome de Jesus, leva-me em paz agora para mais uma noite de trabalho. Livra-me do acidente, do homem mau, do início. Não permita, ó Deus, que eu peque contra o Senhor. Não Aleluia. permita que eu ceda, ó Deus, às tentações de Satanás. Mas que eu Aleluia. permaneça firme na tua presença. Glória ao teu Que o santo meu nome, casamento Senhor. seja blindado do Senhor. Que as minhas filhas pertencem ao Senhor e sejam guiadas pelo Espírito Santo do Senhor. Traz, ó Deus, a prosperidade. Multiplica, ó Deus, qualquer centavo que eu fizer, que seja multiplicado pelo Senhor. Que seja um dinheiro abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu nome de livra-nos, ó Jesus. Pai, a cada dia da intenção de Satanás de nos derrubar, mas que possamos buscar a tua face e viver a tua presença. Abençoa, te adoro, Alex. Abençoa, Deus, vai fortalecendo, vai dando a cada dia saúde, vai dando a cada dia visão espiritual. Que esse projeto seja um porto seguro neste local. Que aqui na General Roca ele seja um pedaço do céu nesse local. Aleluia. Que as pessoas que chegarem à porta sejam abençoadas pelo Senhor. Os que Glória a passarem na Deus. porta sejam abençoados pelo Senhor. Que os vizinhos sejam abençoados. Que todas as pessoas que pronunciar o nome Vidinha seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor. Fica conosco, ó Deus, porque nós Aleluia. dependemos do Senhor. Choramos assim agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Oi, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem vai fazer o cafezinho?